Você já pensou em trabalhar só 4 dias na semana? Folgar na sexta, no sábado e no domingo? Esse é o tema de um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, ainda vai para a Câmara, mas que pode mudar toda a rotina de trabalho. Como que isso impacta na tua carreira, nos teus negócios? É disso que a gente vai falar hoje, depois da vinheta. Evoluiu! Olá, meu nome é Bruno Godinho, sou gestor de negócios na área da saúde há mais de 15 anos, também líder de equipes de alta performance, especialista em neurociência e comportamento, e hoje vamos falar sobre este movimento, 4 Days Work Week, que estabelece um estudo para a redução da jornada de trabalho sem a redução salarial, passando aí das tradicionais 40 horas semanais para as 32 horas semanais. E esse movimento não está ocorrendo só no Brasil. Antes de nós, muitos outros países já aderiram a esse processo, como Bélgica, Espanha, Dubai nos Emirados Árabes, Nova Zelândia, Japão, Reino Unido e, claro, empresas brasileiras já têm testado e pilotado esse modelo. Mas será que dá certo reduzir o tempo de trabalho, mas sem reduzir o salário? Bom, a primeira avaliação que a gente faz é sobre a produtividade. Então fique ligado no vídeo que no final eu vou dar dicas para você implantar na sua empresa hoje e conseguir ser mais produtivo, economizando tempo. Parece utopia trabalhar menos para ganhar a mesma coisa, mas isso não é novidade e até bem recente. No início do século XX, era natural uma jornada de trabalho de 16 horas diárias, o dobro do que é hoje. Então imagina você sair de casa às 7 e voltava às 23. Era assim tempos atrás. Depois de um tempo, um reformista social, Robert Owen galês, ele começou a dividir o dia em 3 fatias. Um terço para trabalho, um terço para recreação e lazer e um terço para descanso. E daí começou-se a implantar o modelo tradicional que a gente tem hoje de um trabalho de 8 horas diárias. Isso aconteceu no Brasil a partir de 1934, com a Constituição ainda na era Vargas. Então, no tempo do seu avô, do seu bisavô, as coisas já eram diferentes. Hoje parece ser muito distante da gente essa redução de jornada, mas isso já aconteceu. E qual que é a motivação para tal? O aumento da qualidade de vida do trabalhador. Se uma das funções do Estado é promover bem-estar social, ter tempo de qualidade para esse bem-estar parece adequado. Será que isso vai impactar positivamente nas empresas, nos negócios? Bom, o primeiro ponto para avaliarmos é que estamos passando por uma epidemia de saúde mental. Nunca tivemos tantos casos de síndrome de burnout, de depressão, de suicídio. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, claramente, existe algum problema com o nosso modelo atual. A pressão, o estresse têm aumentado significativamente. A hiperconectividade tem influenciado as nossas escolhas e decisões e tornado esse mundo nosso, que já não é fácil, cada vez mais complexo. Então, a redução de jornada de 40 para 32 horas semanais parece encaixar como uma luva, dando então ao trabalhador a possibilidade de folgar na sexta-feira, ter um fim de semana de 3 dias. Como os países que já implementaram esse modelo estão atuando? Qual que é a avaliação deles? O resultado encontrado em todas as empresas que já adotam esse modelo foi um aumento da produtividade. Isso se deu basicamente por uma mudança também de concepção sobre a atividade laboral. Em vez de estabelecer programas e metas baseadas em período de tempo, há, na verdade, um controle da execução das atividades por meio de jobs, por meio de projetos.
Em outras palavras, não interessa muito quanto tempo o funcionário passa na empresa, e sim o que ele está entregando de resultado naquele tempo. Veja que vários setores já trabalham assim. Setor de tecnologia, setor de desenvolvimento de projetos, seja para engenharia civil, elétrica. Muita gente já trabalha por job. Então, é natural que uma empresa que leve 5 dias para fazer uma atividade, se ela está regida por tempo, se ela muda a concepção do trabalho para ser regida por entrega, ela fique mais eficiente. Faz o teste na sua empresa. Conversa com teus colaboradores, teus colegas. Pessoal, o que a gente geralmente entrega de segunda a sexta, a gente vai ter que entregar até quinta. Na mesma qualidade. Só que aí, se vocês conseguirem, vocês podem estar liberados da sexta-feira. O que você acha que vai acontecer? O que essas empresas e países evidenciaram foi justamente uma melhoria na sua eficiência. Então, esse é o primeiro ponto positivo. Um segundo ponto positivo está na saúde e na qualidade de vida do trabalhador. Muitos demonstraram mais satisfação com o trabalho, mais satisfação com a vida. Isso levou a eles um novo engajamento, levou também a uma redução do absenteísmo, um afastamento também por doenças. Isso permitiu também que eles tivessem mais tempo de qualidade com a família, com os amigos, para as atividades de lazer, que é um outro grande benefício importantíssimo. E o efeito colateral disso é, com um aumento no tempo de recreação, houve também um aumento do consumo. Isso movimentou a economia. Então, vários setores também conseguiram elevar as suas vendas, porque agora há um mercado consumidor disponível para aquisição de bens e serviços. Olha, parece ser o máximo, né? Mas temos que levar em consideração que nem tudo são flores. Se por um lado o trabalhador ganha com esse modelo, por outro lado o empresário pode ter dificuldade em adotá-lo. Claramente, esse modelo de 4 dias úteis não é para todas as empresas. As empresas que trabalham 24/7, uma indústria que produz de domingo a domingo em 3 turnos, ao adotar essa prática, ela vai ter que contratar mais pessoas para cobrir justamente essa folga dos que saíram. Bruno, mas isso aumenta o emprego, não é bom? Claro que é bom, porém aumenta também o custo Brasil, que vai ser repassado para o consumidor pagar a conta. E não bastasse isso, podemos nos tornar menos competitivos diante do cenário internacional. Então é uma série de prós e contras nesse processo. E você, o que você acha que pode acontecer na sua vida profissional? Você gostaria de ter uma semana de 4 dias? Para você responder essa pergunta, comece a adotar hoje mesmo práticas que vão elevar a produtividade da sua empresa e a sua alta performance. Quer um exemplo? Quem nunca participou de uma reunião que poderia ser um e-mail? Sério. Nós naturalmente somos detratores da produtividade do trabalho, levando as pessoas da nossa empresa, da nossa equipe, a muitos encontros improdutivos. Então, vai lá, a primeira dica para ser mais eficiente nas reuniões é, ao estabelecer o convite da reunião, seja claro qual é o objetivo da reunião, o que se espera como entrega após essa reunião. Encaminhe anteriormente documentos para leitura, relatórios para análise. Já faça as perguntas que você gostaria de ter as respostas na reunião. A reunião se torna muito mais produtiva, não quando você apresenta um assunto, apresenta um dado, para depois as pessoas pensarem a respeito e discutir. Esse trabalho fica antes. E as pessoas, quando vão para a reunião, já vão para a tomada de decisão. Fazendo isso é super simples, você consegue minimizar, 1, a necessidade de reuniões, 2, o tempo delas. E ao reduzir o tempo, talvez você consiga uma folga na sexta-feira.
Outra dica, mapeamento de processos. Nem todas as empresas têm processos estabelecidos. E tem muita empresa com processos desenhados, mas que são processos disfuncionais. Quando eu me refiro a processos, é aquela receita do bolo para se fazer cada atividade. Então, para fazer um bolo, preciso de ovos, de farinha, de leite, da batedeira. Esses são os insumos, os recursos necessários. E a receita vem estabelecendo em que momento eu faço cada coisa. Não pode ser diferente para a nossa empresa. Os profissionais, ao chegarem para o trabalho, têm que saber exatamente o que eles têm que fazer. E isso, um processo desenhado e coeso, pode ajudar muito a reduzir o gargalo de comunicação e de perda de informação na relação entre os setores, na relação entre as áreas. Então vejamos uma área de compras, por exemplo. É necessário mapear todas as atividades, desde como chega a solicitação para comprar algum insumo, como é a descrição desse insumo, em que momento há o contato com o fornecedor, qual que é o critério para a escolha desse fornecedor, em que momento há autorização para o fornecedor realizar justamente a entrega do material, em que momento o fornecedor é pago, quem recebe e em que momento é recebido esse recurso, onde ele é estocado, armazenado, distribuído e quem vai fazer uso dele lá na frente. Cada um desses itens que eu citei é uma etapa. Cada etapa deve ter um responsável executor e aí que vem a cereja do bolo. Tem que se medir o tempo de cada etapa. Então faz-se uma primeira varredura na qual estabelece que o contato com fornecedores em busca de orçamentos está durando 2 dias, por exemplo. Num outro momento, olha, para emitir o pedido de compra é necessário uma aprovação do supervisor, do diretor da área, do presidente da empresa. Então, esse processo ele passa em 2 ou 3 áreas ou mãos diferentes e leva em cada uma 3 horas, então já deu mais 9. Então, você vai mapeando cada fase da sua receita de bolo, estabelecendo responsáveis, executores e o prazo para cada um. Depois que você tem esse mapa, esse cenário, fica mais fácil você adotar um Kaizen, que é uma metodologia japonesa de melhoria contínua, para que você possa primeiro identificar onde há superposição de atividades. Você vai se assustar ao se deparar que muita coisa do que a gente faz não deveria ser feita. Essa autorização que hoje passa em 2, 3 mãos, talvez precisasse passar em apenas uma. Aquele relatório que você faz de 32 páginas, talvez não seja lido e poderia ser uma página só com um resumo executivo. Aquela planilha de Excel gigante, talvez possa ser automatizada. Então, mapear o processo te permite ter uma visão completa do cenário. Segundo ponto, depois que você tirou, identificou e avaliou e retirou os gargalos, há que se fazer uma análise de como reduzir o tempo. Então, tem que se delegar a cada profissional envolvido nesse processo, numa equipe multidisciplinar, porque o processo muitas vezes envolve várias áreas, metas para redução de tempo. Então, se são 2 dias para buscar os orçamentos com os fornecedores, como que a equipe, o time vai fazer para reduzir esse prazo para 1 dia? E você vai se surpreender mais uma vez em ver que a equipe já tem muitas vezes uma solução para isso. Faltava realmente um modelo de trabalho, faltava realmente um norte para que isso ocorresse. Então, percebam que nessa segunda dica de mapeamento de processos, você já consegue identificar seus gargalos, retirar seus gargalos, diminuir o tempo. E aí entra a terceira, que é automatização em BPMS. Muita coisa ainda é feita de forma manual, muita coisa ainda é feita no papel, e isso também é um detrator da produtividade, isso também suga o nosso tempo útil. Hoje temos inteligência artificial para tudo. Hoje temos vários sistemas prontos de mercado, capazes aí de atender as várias demandas. Então, a dica 3 é automatizar os seus processos, deixar na mão da máquina para fazer muita coisa do que
vários seres humanos fazem e a máquina muitas vezes faz ainda melhor. Tá? Então essas 3 dicas básicas já podem dar um salto de performance na sua empresa, mas nada disso ocorre sem a 4ª, que é um planejamento eficaz. Talvez a sua empresa já tenha um planejamento estratégico de 1 ano, que aí você deve subdimensioná-lo para 6 meses, para 3 meses, qual que é o plano deste mês, qual que é o plano dessa semana, qual que é o plano deste dia. Mas além disso, deve haver a mesma relação com o planejamento das atividades de cada trabalhador. Sim, as pessoas ao chegarem no ambiente de trabalho têm que saber exatamente o que elas vão fazer. Quem nunca ficou na empresa até mais tarde, sem fazer nada, esperando a hora de bater o ponto? Gente, isso não faz o menor sentido. Mas quando há um planejamento, um plano de ação coeso, em que cada profissional sabe o que tem que ser feito, o prazo para a entrega de cada atividade, como a atividade deve ser feita, porque já tem um processo mapeado, há uma tendência disso não acontecer. Então, com uma clareza melhor, ele consegue também desenvolver melhor suas atividades, melhor, mais rápido, de uma maneira mais barata, ou seja, com eficiência operacional. 5ª dica, que permeia todas: comunicação eficaz. Nós tradicionalmente somos péssimos comunicadores, porque muitas vezes quem fala acha que está informando e quem ouve às vezes não entendeu a mensagem. Então, a dica aí para a gente economizar tempo com esse ruído de comunicação, ter uma informação mais clara e ter a certeza de que a atividade vai ser executada da maneira que deve ser. A dica é, ao passar uma instrução, ao passar uma informação, tente ser o mais objetivo possível, sem rodeios, sem historinhas, sem passar por vários assuntos. Vamos tratar sobre fluxo de caixa, então aborde este tema. Se você precisar tratar um outro tema, agora vamos tratar sobre vendas, abre uma outra caixa e trata sobre essa outra caixa. É muito comum isso se misturar ao longo do processo. Outro ponto, seja muito transparente em quais são as suas intenções e o que espera de cada um dos funcionários que ali estão. Qual que é a entrega esperada? Se a gente falou se o modelo de 4 dias de trabalho é um modelo baseado em performance, baseado em job, em projetos e não em tempo, você tem que ser claro sobre cada uma dessas atividades como se elas fossem um job, um projeto. E existem uma série de ferramentas que tratam sobre isso. Se você quiser um vídeo sobre essas ferramentas para organização e performance, escreva aqui nos comentários, terei o maior prazer de fazer para vocês. Além da transparência, reforce a comunicação. Ao final da sua instrução, não pergunte, funcionário, você entendeu o que eu disse? Porque a resposta natural vai ser, sim, entendi. A gente só não sabe se ele entendeu e digeriu da mesma maneira que você gostaria. Troque essa pergunta por, me diga o que você entendeu sobre o que eu disse. Isso leva a outra pessoa a refletir sobre o que foi falado e a manifestar o que foi falado. Então, diante da fala da outra pessoa, você pode avaliar se o que ela compreendeu foi o que você disse ou se ela entendeu diferente. E aí você naturalmente vai falar, opa, espera aí que aqui a gente não entra num acordo. O que eu disse não foi exatamente isso. Eu quis dizer A, B e C, e não D, E e F. Você compreendeu o que eu falei agora? Então me diga o que você entendeu sobre o que eu falei. Essa pergunta-chave muda seu jogo e torna a comunicação entre os pares muito mais eficaz. Agora me diz aí, você gostaria de ter 4 dias da semana para trabalhar e um fim de semana de 3 dias? Se você gostou dessas dicas, já deixa seu like aqui no vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nada. Aproveita que é de graça.